Olá, começando ao vivo aqui pela TV Capital, canal 32, também pela NET, canal 21, mais uma edição do Jornal Argumento Especial de final de semana, onde a gente faz um balanço, de tudo que aconteceu durante uma semana complicada, O pessoal da saúde fazendo greve, a Polícia Civil também em greve, ontem arrastão lá no Buriti e outros fatos também, A criminalidade aumentou bastante e criou-se na Câmara Municipal um bloco independente e tem dado muito trabalho, Nós vamos falar sobre isso, sobre outros assuntos também, a agressão que o secretário de ordem lá de São Paulo acabou recebendo, são vários assuntos que a gente vai falar aqui no Jornal Argumento. E hoje você também pode participar conosco, Manda seu torpedo para 8204-8387, 8204-8387, pode contribuir, colaborar, perguntar e fazer como o meu grande amigo vilanovense, que está com a alma lavada e está feliz com a ascensão para a Série B. Obrigado pela presença mais uma vez, amigo Marcelo, bem-vindo. Estamos aqui com a ressalva de que o Fila foi garfado, mas a gente não, diferente de outros torcedores, a gente não fica na mesma tecla. O objetivo maior, que era o acesso, está conseguido, o título é só um detalhe. Então, foi bom. O Vila Nova, na verdade, empatou o jogo ontem. O juiz marcou um perigo de gol que não existe, mas está tudo bem, é isso mesmo. E eu falava sobre essa questão, o título é simbólico, Eu até falei que o Goiás, quando foi rebaixado, ele ganhou o troféu de time mais disciplinado, teve menos jogadores expulsos e ninguém comemorou, Então é simbólico. Uma semana, como você diz, é muito carregada, muito cheia de acontecimentos, Sim. Mas o que mais me chama a atenção, o que mais me chamou a atenção foi justamente esse arrastão ontem no Buriti Shopping. Começou no Flamboyant. E que é uma constatação, a constatação de que a área de segurança não consegue monitorar essas movimentações dos grupos que combinam os encontros, essas ações por redes sociais, e o setor de inteligência das polícias não consegue prevenir, não consegue achar aonde vai ser, definir local, tudo, e desenvolver uma ação preventiva. E volta aquela máxima, André? Dentro de um lugar de muita movimentação, como é o shopping, como agir? Exatamente, essa é a questão. Como agir para não expor mais a insegurança, levar a insegurança a mais vidas ainda do que aquelas lá. Mas o principal é isso. Eu tive notícia ainda no sábado que em outro shopping começou a haver uma aglomeração. Exato. E aí é coisa que ninguém sabe, porque ninguém quer divulgar isso, mas a área de segurança, a polícia foi chamada para as imediações e a segurança do shopping conseguiu dispersar as pessoas, tirar as pessoas. Então, é bom ter informação, é bom ter o monitoramento, é bom compartilhar isso, mas está na hora da área de segurança ser mais proativa. Aquilo que a gente já falava, que a questão dos arrastões, que uma vez os arrastões chegaram aos restaurantes de classe média alta para alta em Goiânia, e aí gerou um clima de comoção. E a gente falava, até tiraram já a bola de cristal daqui, a nossa bola de cristal. Vamos voltar com a bola de cristal do Marcelo. Mas a gente já falava, não era nada de bola de cristal não, é o óbvio. Não tem nada que lamentar arrastão em restaurante não, porque eles continuam acontecendo, especialmente atingindo a camada mais pobre da população, a mais humilde, a que vai para a periferia de ônibus, e que nos terminais, por exemplo, a coisa vem sendo contida porque está havendo patrulhamento da Polícia Militar. A polícia está dentro dos terminais. Resolve? Não resolve, mas inibe. Agora, que as arrastões continuam acontecendo. Existem grupos formados para isso e é um grande desafio, acho que é o maior desafio hoje. Parece que a gente não tem respeito pelas autoridades, as autoridades não dão o exemplo e a coisa vai baixando. Parece que é proibido reprimir, é proibido combater esse tipo de coisa.
E esse é o grande, está se tornando um grande desafio, não só para as eleições que se avizinham, mas para a sociedade. Mas aí, Marcelo, o que fazer na área de segurança. Mas aí é uma mudança muito mais profunda, porque a gente já tem falado isso aqui há muito tempo, né? Há de existir uma legislação específica, porque todos esses atos, os mesmos atos que invadiram as ruas de Goiânia sob o pretexto de protestar contra isso, contra aquilo e acabavam em vandalismo, esses mesmos grupos continuam atuando, porém se escondem na menoridade. Então, ou seja, são pessoas que não podem ser tocadas, não podem ser algemadas, não podem ser contidas pela polícia, porque a polícia está cometendo um ato infracional contra pessoas de menor idade. Aí a gente sempre fala que há necessidade de se rever isso, até mesmo porque o cidadão, ele tem obrigação, e essas pessoas só têm direitos e estão todas amparadas por isso. Agora, já não é de agora, a gente já falava isso há muito tempo, né? A violência, ela não surge do nada, né? Os problemas no Brasil, eles não surgem do dia para a noite. A violência, ela vem dos bairros, ela vem das periferias, porque ali o poder público não chega com ações sociais, com ação de saúde, com ações esportivas, de prevenção, educação, e a gente já falava há algum tempo, né, que uma hora essa violência ia chegar no centro. O que preocupa é que os shopping centers, quando começaram a ser criados, e Goiânia não é diferente, você pega Flamboyant, depois Bougainville, depois Goiânia Shopping, parará, era um dos motivos, um dos maiores atrativos do shopping sempre foi a segurança, de você poder circular livremente, realizar suas compras sem ser incomodado, certo? Ir para um cinema, ir para um restaurante num ambiente mais tranquilo, sem ser incomodado. E o interessante é isso, é que nós tivemos já uma coisa que está mais ou menos controlada aqui no Vaca Brava, aqui perto da gente, tinham gangues que ficavam ao redor do shopping ali, parece que aguardando a gente sair para atacar. A polícia teve que agir ali. Só que isso está voltando. E ali eram os encontros das torcidas organizadas, né? Vamos ver as imagens do Buriti Shopping. Do Buriti Shopping, a gente tem aqui algumas imagens, enquanto a gente fala, vamos ilustrar. Trechos foram filmados pela internet celular. Tem um colega nosso que nesse domingo aconteceu perto de outro shopping. Ele estava andando, mora perto, nas imediações. As imagens do corre-corre. Aí simplesmente, André, foi uma menina, uma adolescente, uma moça, chegou a me dar seu celular. Eu falei, não tem nada que me dar o celular, não. Quando ele viu, tinha 7 em cima dele, atrás do tal do celular. E aí, Marcelo, né? Desculpe a redundância, mas claramente fica evidente de que a grande maioria é composta por menores ou adolescentes, né? Essas pessoas que literalmente os pais não podem fazer nada, porque se os pais fizerem algo podem ir para a cadeia, a polícia nada pode fazer, então o grande problema hoje da segurança pública é o que fazer com essa geração praticamente que perdida. Inclusive, na semana passada, fizemos uma matéria no Jornal Argumento falando sobre isso. Você, vendo pelas fotos, né, é uma grande maioria. Tanto é que só 3 pessoas foram presas, porque o restante porque é muito rápido, menores. A ação é muito rápida, né? Exato. Assim como eles surgem no meio da multidão, eles somem. Exato. Isso já acontecia já nos terminais, ainda continua acontecendo. Acontece em todos os lugares. Dentro do ônibus, que a gente achava que era só no eixo Anhanguera, tem grupos agindo, eles entram dentro, ou dentro do terminal, ou próximo ao terminal, fazem um arrastão no ônibus normal, desce no meio do terminal, some no meio do povo e tá tudo bem. Ninguém pega. E o ruim é que a própria polícia, ela não pode fazer absolutamente nada, né? Porque não existe hoje. Hoje teria o quê? O conselheiro tutelar, teria o quê? O juizado da infância e do adolescente, mas eles não têm condições nem estrutura para agir nesses casos. Então fica aquela situação que a polícia ela não pode agir, porque se ela agir, acaba tendo problema. A gente já faz, de certa forma, uma conexão com outro assunto que está em pauta, que
são os 10 anos do Bolsa Família, né? Você vai ser contra um programa como Bolsa Família? Não. É importante sim, para garantir uma renda mínima, para garantir dignidade às famílias, dignidade a todas as pessoas. Só que parar no Bolsa Família, só na distribuição do dinheiro e no final fica de não uma havia forma... nada em troca. Não, tem troca, é o dinheiro pelo voto. Eu estou melhorando sua vida, eu quero seu voto lá na frente. Quando você não vê, e isso acontece, para não dizer que não falei só das flores, acontece com Bolsa Família, como aconteceu aqui com Renda Cidadã, que é o desafio que a atual gestão do governo Goiás está tentando mudar com o Bolsa Futuro, certo? Que razão que tem você ficar distribuindo dinheiro sem oferecer capacitação, sem oferecer uma oportunidade real para que as pessoas saiam da miséria absoluta e passem a produzir, a gerar renda, a ter uma atividade produtiva e ganhar a vida pelos próprios meios? Eu não vejo muito sentido. Do jeito que é tocado, nem é estruturado não, porque a estrutura, os programas são bem definidos, no papel estão todos bem escritos, são bem propostos e tudo mais, mas a realidade é isso, fica essa eternização. Daqui uns dias nós estamos comemorando 20, 30, 40, 100 anos do Bolsa Família, sem que essas pessoas tenham realmente saído da situação de penúria. Não no sentido financeiro, mas no sentido de participação na produção do país. Agora, a gente tem aqui a fala da presidente Dilma em comemoração aos 10 anos do Bolsa Família, porém, temos que ser justos, né? É um projeto que foi iniciado ainda no governo de Fernando Henrique Cardoso, inclusive... Aprofundado no governo Lula. E assim, não são 10 anos, não, já são mais de 10 anos, e a gente tem o Jornal Argumento dessa semana, depois dessa matéria, vamos falar um pouquinho sobre isso, que a gente fala justamente sobre o grande embate que a gente vai ter em 2014, né? Pela disposição do presidente Lula de ser o escudo da presidente Dilma, e o governador Marconi Perillo, até hoje, a gente vai relembrar algumas coisas, foi o único capaz de desafiar o presidente Lula com um discurso, né, dizendo que nunca houve um canalha na história política do Brasil, como é difícil ser oposição. Então, assim, são pessoas que têm aquela mesma forma carismática, mas também sabem mudar o discurso para endurecer. Vamos ver o que a presidente Dilma falou. Segundo ela, o Bolsa Família, ele não vicia e não acomoda, Marcelo. Quer ver? Solta aí. Muitos gostam de repetir que o Bolsa Família tem de concluir, tem de acabar, porque já durou demais. Repetem também aquela história que o Bolsa Família vicia e acomoda. Agora a pergunta é a seguinte: como é que já durou demais? Seria possível acabar em uma década com a miséria que foi construída durante séculos? Em uma década? E foram séculos de descaso, foram séculos de não enxergar a pobreza. Como vicia e acomoda as pessoas, já que os fatos demonstram e mostram e repetem o esforço e os resultados conseguidos pelos beneficiários para alcançar a autonomia econômica e financeira. O Bolsa Família, eu quero reiterar aqui, presidente Lula, o Bolsa Família vai existir enquanto houver uma só família pobre neste país. Marcelo, Helena, algumas considerações, algumas ponderações, né? Quem vai pagar a conta? Segundo a presidente, nós temos hoje no Brasil 200 milhões de habitantes. Aí você exclui aquelas crianças e exclui os aposentados. E nós temos mais uma legião de 36 milhões de pessoas que sobrevivem do Bolsa Família. Quem vai pagar isso? Até quando? O grande caos desse tipo de programa é o seguinte: a grande vitória de um país, da produção econômica de um país, era justamente a redução do valor aplicado em programas como Bolsa Família. Seria dizer para o país: olha, nós estamos aplicando menos esse ano
porque nós conseguimos uma melhor distribuição de renda. Sim. Nós conseguimos levar mais pessoas, promover o acesso dessas pessoas ao emprego, à renda, às condições de trabalho mais digno, as condições de renda mais digna. E não, parece que para o governo federal é bom anunciar que tem 36 milhões de famílias dependentes do Bolsa Família e ano que vem anunciar que ao invés de 36 são 40. E a presidente Dilma ali, ela faz uma pré-campanha, né? Ela falando que tem gente dizendo que... E outra coisa, quando ela diz isso, é o argumento, é o mesmo argumento espúrio que vem sendo utilizado desde o tempo de Lula, que é para dizer que os tucanos querem acabar com o Bolsa Família. Essa conversa começou lá atrás. Se o Serra for eleito, ele vai acabar com o Bolsa Família. Se o Serra for eleito, ele vai privatizar a Petrobras. Se o Serra for eleito, vai privatizar a Caixa e o Banco do Brasil. Isso faz parte de discurso eleitoreiro, discurso de campanha. Nós não vamos conseguir mudar o mundo através aqui do nosso programa, claro, mas nós temos obrigação, com a consciência, de dizer que isso é eleitoreiro. Só eleitoreiro. Quando o Aécio Neves reage e apresenta uma proposta de emenda à Constituição para incluir os programas de distribuição de renda dentro dos programas de Estado, isso quer dizer que eles se tornam perenes. Exato. A prova, ele quer provar, é o que ele pode fazer para dizer... brasileiro do Lula. Isso. É o que ele faz para dizer que o PSDB não é contra o renda familiar. Aliás, o PSDB nunca se posicionou, e você lembrou bem, ao contrário, foi no governo de Fernando Henrique que o governo federal iniciou, ainda que timidamente, esses programas de distribuição de renda. Agora, volto a dizer, Lula teve o mérito de apostar, sim, de ampliar, de fazer opção para investir no Bolsa Família. A Dilma continuou, aliás, a Dilma continuou tudo que o Lula começou, bem ou mal, é isso que ela está fazendo. Dos vices, né? Então é isso. Agora, esse argumento de que querem acabar tudo mais, é o mesmo argumento que foi usado contra o PT, lá atrás, de que o PT ia desapropriar indústrias, ia desapropriar imóveis urbanos para promover a distribuição de coisas. O PT foi eleito e ao contrário, nunca os bancos, por exemplo, ganharam tanto, nunca antes na história desse país os bancos ganharam tanto dinheiro como agora. Mas para isso o Lula teve que fazer como o Aécio Neves fez agora, né? O Lula ele fez uma carta ao povo brasileiro, aonde ele dizia claramente que daria seguimento a tudo aquilo que estava sendo feito no governo. Então ele disse claramente que... O Lula é um personagem que vai ser analisado ainda, não é agora não, ao longo dos anos. É uma figura carismática e que trabalha muito bem essa questão do discurso. Ele faz questão de repetir tudo aquilo que lhe convém e tem uma amnésia total sobre aquilo que lhe dá problema. Foi o mesmo Lula lá atrás, recentemente, e disse que o PT é um partido que está muito apegado a cargos e tem o problema da corrupção. Ele não aprofunda isso. E agora, a gente tem aqui agora a possibilidade, né? O pessoal posiciona para a gente a primeira página do Jornal Argumento. Já tem aqui o primeiro questionamento, Marcelo, e aqui a gente não foge aos questionamentos, né? A pessoa não se identificou, mas vocês só estão falando do PT. Por que vocês não falam do Marconi, que está investindo alto em propaganda com artistas famosos e não investe em segurança? Você responde ou eu respondo? Para mim não tem problema nenhum. A questão de investimento, eu já falei aqui, se o nosso telespectador tiver memória, eu falei, essa questão do investimento em artistas famosos não é questão do Marconi, não é exclusivo, não. Você está dizendo que a gente fala só está reparando o PT? Não é isso, não. O Marconi usou o Leonardo, como usou Glória Pires, assim como o prefeito de Goiânia, Paulo Garcia, usou Eliakim Araújo. O governo federal usou recentemente Almir Sater, usou Paula Fernandes, usa Camila Pitanga, usa Raí, o Gianecchini, o Milton Gonçalves, todos artistas globais. Então isso é do marketing político, de aproveitar essas figuras.
se quiser, o Júnior Friboi, através de sua empresa, utilizando o Tony Ramos. É isso, todo mundo no meio político quer se aproveitar do prestígio de figuras que são conhecidas, que são simpáticas, que têm empatia com o público para levar a sua mensagem. Não é só o Marconi, não. E mesmo investimento em publicidade, acho que o governo gasta demais, o governo do Estado, assim como o governo federal. E no governo Dilma, há uma inflação da propaganda em relação a isso. Os governos investem demais em publicidade e menos nos projetos que são apresentados nessa publicidade. E assim, a minha parte nessa resposta, né? O que nós precisamos no Brasil não é uma política estadual de segurança, é uma política de Estado, uma política nacional de segurança. Nós temos a PEC 300, que não é aprovada porque o governo não quer. A necessidade de investir em segurança é a mesma coisa de saúde. Nós temos aqui na cidade de Goiânia a referência nessa área de saúde. E nós temos uma demanda muito grande daqueles estados aonde as pessoas não têm saúde, então elas buscam aqueles estados que são referência. Agora, há necessidade de um plano nacional de segurança, porque a violência, ela não é só em Goiás, ela é nacional. Inclusive, nessa semana, a polícia prendeu aqui no estado de Goiás um grupo especializado em assalto a banco, a explosão, aquelas que invadem as cidades do interior, fazem a cidade toda de refém, né? E foi a nossa polícia que prendeu. Então, essa questão de segurança, eu acho que é um debate nacional, não é local. Né? Agora, em relação ao telespectador, um detalhe. Em nenhum momento ele questionou no que nós posicionamos aqui, colocamos em relação ao governo que é comandado pelo PT, ok? Sim. E, aliás, isso tem sido uma estratégia de quem defende os governos de uma maneira geral, que é não aprofundar nenhum tipo de discussão que não seja interessante para aquele grupo que eu defendo. Sim. Certo? É muito melhor eu levantar um problema do grupo adversário e falar pá, e já posicionar quem está quem está levantando os questionamentos como pessoa que não gosta, que é amarga, que é contrária ao governo, que ele é simpático. E aqui não tem isso, não. Não, nós fazemos o trabalho justamente, o nosso trabalho aqui é independente, não temos, muito pelo contrário, reconhecemos o potencial tanto do prefeito, como também do governador, da presidente. Agora, existem demandas reprimidas e a gente também não pode ser apaixonado nem partidário, né, Marcela? Aí também já é demais. Vamos ver a capa do Jornal Argumento dessa semana, que ela traz como destaque aí, eles podem decidir as eleições. Aí por que a gente fala isso? A capa, ela traz ali falando que eles têm os perfis muito parecidos, né? Deixa eu pegar aqui, porque eu não enxergo de longe. Fala que eles são parecidos na forma de fazer política, né? Ambos têm grande eloquência, capacidade invejável de articulação, de renascer e desfrutar de grande simpatia junto às classes mais baixas pelos projetos sociais que promoveram. Agora, eles que nunca baixaram a guarda, a gente vai falar sobre isso também, podem ser os protagonistas das eleições de 2014 em nível nacional. O presidente Lula tem se colocado como o escudo da presidente Dilma e o governador Marconi Perillo pode ser aí a arma do PSDB para neutralizar. Essa aí é a capa do Jornal Argumento. Se a gente puder passar para a matéria, e vamos explicar, né, Marcelo, porque recentemente, na comemoração aí dos 10 anos do Bolsa Família, a presidente Dilma ou o próprio presidente Lula falou que o PSDB tinha um projeto de acabar com o governo, essas coisas assim. Aí o governador Marconi Perillo saiu em defesa de Aécio Neves, dizendo que esse programa Renda Cidadã, ele foi criado em Goiás, o Bolsa Família, foi criado em Goiás, no início do governo Maguito, que distribuía a cestas. Vamos voltar lá, só dizer. Dizer que essa frase do Lula é leviana, é irresponsável e, no fundo, é mentirosa, não é ser contra ele, não. Isso é fazer análise mesmo. Não existe elemento nenhum, mas nenhum mesmo que não seja o eleitoral, o político, para afirmar que os tucanos querem acabar com o Bolsa Família. Exatamente. Não tem rastro disso em lugar nenhum. E até mesmo, contando um pouco a história, por que a gente fez essa matéria? Porque quando, ainda em 2004,
o governador Marconi Perillo foi o único, né, político a ter avisado o presidente Lula sobre a existência do mensalão. Naquela época, o governador disse ao presidente, falou para a imprensa inteira, que a deputada Raquel Aguiar, Teixeira, ela tinha sido convidada a mudar de partido para receber R$1 milhão, depois 30 mil por mês, e também veio o governador falou, olha, está havendo dentro do Congresso um pagamento mensal para os parlamentares votarem projetos do governo. Aí todo mundo se lembra que houve aquela sessão da CPI, que o Caiado chorou, e a Raquel Teixeira, o Mabel chorou, e a Raquel Teixeira, ela disse que sim, que ela foi procurada por um partido e que esse partido havia oferecido isso a ela. Aí naquela época surgiu aquela polêmica toda e depois, investigando, descobriu-se que o deputado Enio Tatico, em menos de 2 anos, ele mudou 4 vezes de partido, então deu-se início àquilo tudo. Então, de lá para cá, a relação que já, num princípio, era muito amistosa entre Marconi e Lula, deu-se início a essa questão do mensalão e de lá para cá os dois não pararam mais de trocar farpas e tem, né, essa capacidade. Tanto Lula como Marconi são muito bem articulados. A matéria que a gente vai mostrar depois do intervalo justamente fala sobre esse assunto. E tem outros temas também que nós vamos falando e você pode mandar a sua participação para o 8204-8783, contribuir conosco, 8204-8387. Um instante só, a gente está de volta. De volta com o Jornal Argumento Especial pela TV Capital, canal 32. Você pode participar, manda seu torpedo 8204-8387. 8204-8387. Pode dar a sua opinião, sugerir, fazer sua crítica, né? Afinal de contas, estamos aqui para debater, né? E principalmente a gente fazer com que você possa refletir a partir do momento que você tenha informações. E, Marcelo Heleno, nessa semana nós mostramos, né? Um assunto também ligado à questão de violência. Em São Paulo houve ali uma ação do poder público para retirar aquelas pessoas que estavam em lugares irregulares e o secretário de ordem pública da prefeitura de São Paulo, do Rio, ele foi fazer ali juntamente com a polícia, né, a desocupação de uma área que era ilegal. Olha o que aconteceu, solta aí. É mentira! É mentira! Aí está em câmera lenta, põe em câmera lenta aí para ver a agressividade, volta em câmera lenta. A pancada, né? E a falta de respeito, né? Porque ali ele está diante de várias emissoras de televisão, está diante ali do poder, né, que é a Polícia Militar, que é o único poder, a Polícia Civil, a Polícia Militar, são os únicos poderes constitucionalmente autorizados a exercer a violência. O cidadão não. O cidadão ele tem que agir de forma diferente. Então foi essa agressão, os fatos chamam a atenção. E isso é reflexo de como algumas pessoas, vamos botar empresários ou empreendedores, né, encaram o poder público. O cara está errado, o poder público quando vai agir, o cara não aceita e tem aquilo, né? 2 dias depois o cara já estava solto e indo atrás do secretário para tirar mais satisfação. Foi detido na segunda, na quarta de manhã, ele já saiu direto da cadeia e ao encontro do secretário disse que ia fazer a mesma coisa. Então é isso. Nós temos várias situações aí que são profundamente lamentáveis. Nós temos um shopping recém-inaugurado, em cima de uma área que era belíssima, foi aqui em cima de uma área belíssima, tem água minando em volta por tudo quanto é lado. A obra chegou a ser embargada, está liberada, está funcionando já. E aí, quem é que vai? Até conversava com um colega dias atrás, falou, não, agora
tem o povo aí querendo interditar, já está pronto, deixa. Falei, não, pois é, esse é o erro. Exato. Não devia ter deixado chegar onde chegou. Nós temos problemas crônicos, inclusive essa semana, né, a gente debateu com alguns vereadores, o plano diretor de Goiânia, ele foi todo rasgado, né, porque mostramos várias matérias aonde não se respeita a questão de loteamentos que são residenciais, ali não podem colocar indústrias, as coisas estão se alojando. Temos o exemplo claro do Carrefour aqui da Tenópolis, que está dentro do córrego Cascavel. Tem uma igreja evangélica que está dentro do córrego e o pastor falou, não, o córrego que mudou o itinerário, essa terra que sempre existiu. Então, é um desrespeito total, né? E aí a gente vai partir para o legislativo, que o prefeito Paulo Garcia precisa de tomar medidas urgentes, porque já existe um bloco intitulado Bloco Independente, inclusive com pessoas que são da base do prefeito e criando muitas dificuldades. Inclusive o presidente Clécio Alves, né, o Marcelo já falou isso, a gente também já falou, ele tem que ter sido o líder do prefeito, ele tem sido o presidente da Câmara, ele tem feito todo o trabalho ali para defender o prefeito, porque a líder do prefeito, segundo informações, ela era presidente ali da agência fica próximo ali ela teve na SEMAS. E contra ela, né, e segundo informações, que ela havia tirado funcionários da SEMAS para trabalhar no gabinete dela, e ela, estando na condição de líder do governo, fica muito fragilizado, né? E o poder... Não, mas o problema maior da Célia nem é esse, não. O problema é que sempre, quando o bicho pegou lá na Câmara, não aparece, não assume o papel de liderança. Coisa que o Clécio, quando o Íris era prefeito, o Clécio sempre fez, certo? Não pode esquecer, se Pedro Wilson pôde concorrer à vaga de senador, foi porque o Clécio, mesmo considerado uma ação meio atrapalhada, mas o Clécio conseguiu barrar uma votação na Câmara sobre as contas de Pedro Wilson, prefeito, que poderia inviabilizar, ou que iria inviabilizar a candidatura dele ao Senado. Quem fez a manobra lá para segurar foi o Clécio. O Clécio sempre agiu como líder e não tem essa figura. Agora, essa fragilidade é a fragilidade da própria administração, comandada por Paulo Garcia, que não consegue se impor, não consegue articular realmente com a sua base. O prefeito não vai lá, não marca posição e não existe o interlocutor para fazer esse meio campo com os vereadores. E há muito tempo falta, né? O último que fez isso foi o Darcy Acosta. O Darcy Acosta teve que entrar porque então Bruno Peixoto era líder do governo e quando houve uma situação difícil, a imprensa foi ouvir Bruno Peixoto e ele falou assim, eu vou contar tudo para o prefeito. Eu vou contar tudo para o prefeito. Não, e o Darcy articulou bem naquela época. Não, mas ele é bom lembrar ele, quando era prefeito, ele não tinha maioria na Câmara, mas conseguiu jogar o jogo e fazer se impor. Agora, isso, em determinados momentos, foi corpo a corpo do próprio Darcy com as pessoas que resolviam as coisas. Você pega algumas figuras carimbadas na Câmara Municipal que são importantíssimas nesse trabalho legislativo. Por exemplo, Anselmo Pereira. Exatamente. Independente de ser do PSDB ou não, Anselmo está no sexto, acho que ele está no sexto, sétimo mandato. Não, oitavo, está entrando agora no oitavo. Então ele conhece tudo e mais 10% daquilo ali. É o cara que é uma das referências que a Câmara tem hoje. Então você tem que estar conversando com essas pessoas, com as pessoas que realmente fazem. Agora, essa tentativa do grupo independente aí, independente de quê? Já teve o G8, já teve o G16, G14, e que criou muito problema para o então prefeito Pedro Wilson, depois também Cláudio Meirelles sozinho fez oposição a Íris. Sim, mas quando eu falo em independente de quê,
Isso é mais para a população, precisa saber, a população precisa saber grupo que não tem essa postura de que nós estamos aqui pelo bem do povo, nem nada. Não. Eles vão negociar em nome desse grupo. Da Câmara. Eles se formam, se unem em grupo, para negociar os interesses próprios de forma mais colegiada, mais junta, né? Com mais força. Mas não tem nada, não se iluda que isso é um compromisso com o povo, com as questões sociais, nem nada. Porque ficou ruim, porque quando o Davidson Costa foi presidente da Câmara, criou-se o G14, né? Eram aqueles vereadores que os 14 comandavam as ações da Câmara. E o presidente pouco ou nada podia fazer, porque esses 14 tinham um poder muito maior do que o que restou para o presidente lá da casa, né? Marcelo, vamos responder rapidamente aqui a uma outra pergunta. Como vocês veem o Marconi dizer que irá entrar com abandono de cargo contra a Polícia Civil, sendo que o direito de greve é constitucional, não pode ser derrubado por um decreto estadual? Bom, a gente já falou isso aqui várias vezes, né? Não existe uma lei de greve para o funcionalismo público no Brasil. Até hoje não foi votada. Então, a lei que prevalece é aquela lei que é utilizada para a iniciativa privada. Não existe uma lei regulamentada sobre a questão de greve para funcionalismo público. Então, como não existe uma lei, cada um pode estabelecer a sua regra. Até que se tenha uma lei aprovada e votada, aí sim. Mas até que não haja, qualquer governo ele pode, dentro do seu estado, agir da forma que ele quer. E é um assunto também que a gente tem que falar aqui sobre a questão da greve da polícia, porque nós já dissemos várias vezes, né? Porque nesse processo, quem perde é o cidadão, porque o policial, terminado o processo da greve, ele volta a trabalhar, o governador continua no governo, ambos vão receber e nós vamos pagar por esse período que a gente está aí sem a segurança pública. Agora, essas questões, como já aconteceu o corte ponto do pessoal da Polícia Civil, que está em greve, e já aconteceu em outras greves, em outras áreas, no governo, na prefeitura, no governo federal, no governo do estado, na prefeitura, no governo federal, e a ameaça de demissão por abandono de cargo que está contido no decreto estadual faz parte do processo de pressão dos dois lados. Assim como hoje a Polícia Civil tem a paralisação, a sensibilização da população, os movimentos, as passeatas que são feitas junto nas ruas de Goiânia como forma de protesto, forma de pressão contra o governo, a arma que o governo tem é essa. Inclusive, como não há uma política, vocês devem se lembrar que quando houve aquelas greves pelo Brasil inteiro, a presidente Dilma ameaçou recrutar funcionários dos estados para substituírem os funcionários que trabalhavam para o governo federal também, né? Então, assim, cada um articula do seu jeito. Né? Isso faz parte do jogo de pressão. Agora, eu imagino que essa não deveria ser a vontade do governo, não deve ser a ação, a demissão por abandono de cargo é um ato radical que eu não acredito que um governo eleito democraticamente vai colocar em prática. Mas infelizmente no Brasil, as greves, elas não são, tanto o governo como as classes já entenderam como é que se faz a greve. Se faz por um determinado tempo, aí a greve vai perdendo força, as pessoas voltam a trabalhar, as conquistas são pequenas e os problemas não são resolvidos. Então fica uma queda de braço, né, entre um lado ou outro. O governo sabe que em algum momento vai enfraquecer, não é só na questão da segurança, já foi na saúde, foi na educação, em vários lugares. Então o governo ele mantém aquela postura firme e o movimento vai se esvaziando e aos poucos, não tendo o apoio da categoria e também da sociedade, aí e essa greve está mal discutida, inclusive, né? A gente até perde, né, qualquer a pauta de reivindicações e tudo mais, né? Não tem essa discussão mais sobre o que está em questão mesmo, né? A gente tem até uma matéria, se puder posicionar, porque também entrou em greve o pessoal do IML, o pessoal que emite carteira de identidade, aqueles peritos, e estão já começou já, né? Eles fizeram um dia de paralisação total, agora vai ser assim, determinados horários, um dia sim, um dia não,
E o que é pior, né, é que acaba atingindo ali o cidadão com uma paralisação do IML, e a gente não queria jamais ver, que a gente já viu corpos expostos pela rua, pessoas velando os seus entes queridos no meio da rua e protegendo da curiosidade das pessoas, porque o IML parou. Vamos ver a matéria da Alessandra, depois a gente continua falando. Após declaração do governador Marconi Perillo afirmando que já houve corte de pontos dos trabalhadores, Polícia Civil de todo o estado de Goiás entra em greve. Há mais de 40 dias, agentes e escrivães já estavam paralisados. Depois, funcionários do IML, como fotógrafos, papiloscopistas, auxiliares de laboratório e necropsia, aderiram à greve. Agora, nem mesmo os 30% dos que trabalham em escala de plantão, como determina a lei, vão estar na ativa. O presidente da categoria afirmou que o corte será devolvido aos servidores. O IML, por exemplo, só vai recolher os corpos, liberação, necrópsia e a entrega dos corpos só 8 horas da manhã de sexta-feira, dia 8. Além disso, as delegacias não farão nenhum auto de prisão em flagrante, nenhum TCO, nenhuma condição coercitiva, só depois das 24 horas, 8 horas de sexta-feira, dia 8. Aqui na Central de Flagrantes do Centro, somente o delegado está trabalhando. Como a greve é geral, os bandidos que chegarem aqui nem irão entrar na cela. Possivelmente, eles serão liberados ainda na recepção da delegacia. Essa decisão tomada pela categoria dos agentes e escrivães, pelo sindicato deles, é muito temerária, porque está jogando o peso da greve em cima de uma meia dúzia de escrivão. Eles vão ter que ser responsabilizados depois de forma criminal e administrativa, porque a partir do momento que o delegado determina o escrivão para que se faça a lavratura de um flagrante, e ele diz que não vai fazer essa lavratura desse flagrante, quer dizer, ele vai ficar respondendo a 2 processos por um bom tempo, porque ele está prevaricando. E aí é a pessoa física dele, não é o sindicato em si. É a pessoa física do funcionário público. Então, isso é muito temerário. Isso aí tinha que ser melhor avaliado, no meu entendimento. E se chegar à questão de flagrante, o preso vai ser liberado na porta da delegacia, porque não tem outra pessoa, porque o delegado sozinho ele não consegue fazer toda a lavratura de um auto de prisão em flagrante, porque ele depende do escrivão, ele depende do perito, ele depende do agente para fazer as investigações preliminares para ver se é uma situação de flagrante. É uma medida muito drástica, a população realmente tem que se preocupar e é uma questão crucial, porque a bandidagem agora está solta. No Instituto Médico Legal, a escala de recolhimento e liberação de corpos será feita somente de 24 em 24 horas. Ou seja, se ontem as atividades aqui estavam paralisadas das 8 horas da manhã até as 8 horas da manhã de hoje na sexta-feira, tudo vai funcionar normalmente, mas amanhã, no sábado, tudo para outra vez. Essa greve, ela se deu início agora às 8 horas da manhã e até o momento nós não temos ainda nenhuma ocorrência para comprovar como a gente vai resolver essa greve. Por enquanto, existem algumas medidas tomadas, mas que é dos nossos superiores, e a gente está esperando que essa negociação progrida e encerre a greve antes do tempo. Silvânia, no caso, se alguém morrer hoje, como é que será feito esse tipo de recolhimento e liberação de corpos? A pessoa vai aguardar no local? Como é que vai ser? Olha, por enquanto, ainda não aconteceu, né? Até agora não tivemos nenhum reconhecimento, nenhuma ocorrência. Mas se acontecer, a gente tem já um segundo plano, né, para socorrer esses eventuais fatos. Bom, o plano é utilizar o Corpo de Bombeiros, porém aconteceram alguns falecimentos, e o pessoal do Corpo de Bombeiros não está estruturado, não está amparado. Não é função deles. Não é função. Agora, a gente volta àquela questão, né? Eu tenho ainda por princípio que toda greve tem um princípio de justiça, que é a luta por melhores condições de trabalho em um país que historicamente é injusto.
Agora, me parece que ainda, eu volto a dizer, existem iniciativas pouco inteligentes dentro desse movimento da Polícia Civil. O que o delegado está colocando ali é uma aberração do ponto de vista de funcionalismo público. O escrivão, no caso, que é citado, e isso com outros profissionais aconteceu isso, ele estava lá na delegacia, isso quer dizer que bateu o ponto para preservar o seu dia, ele está no posto de trabalho dele, aí se chega para lavrar um auto flagrante, o escrivão, eu não posso fazer porque eu estou em greve. Foi o que ele disse. Não pode, gente. Ou você está de greve ou você não está. E eu já falei várias vezes como é que se resolve essa questão da greve. É só a polícia prender todo mundo, coloca na praça cívica algemada e chama o governador. Fala, estamos fazendo a nossa parte, agora o senhor faz a parte do senhor. Quando eu falo que é uma atitude pouco inteligente, que se o cidadão foi assaltado, o cabra que assaltou foi preso, ele é levado para uma delegacia de polícia, chega lá, ele é preso em flagrante, o auto não pode ser lavrado porque o escrivão está lá e diz que não vai fazer porque está de greve, o cidadão vai se revoltar contra quem? O escrivão. É contra o governador que está no palácio, está viajando, inaugurando obra, está no Amazonas, está no Ceará, sei lá o quê, ou é em cima do escrivão que está lá na salinha dele e não quer lavrar o auto. E além do que, nós temos falado isso, né? Então, nesse ponto que eu acho pouco inteligente essa ação da Polícia Civil. E outro aspecto também, governos, né? Governos, eles são inquilinos, ou seja, o governador, o prefeito, secretários, daqui a 4 anos, se tiverem sorte, daqui a 8 anos, sairão do governo. Agora, o funcionário público vai ficar lá até se aposentar. Então, acaba aí criando uma situação muito complicada. Inclusive, é ruim a gente falar isso, mas um policial civil foi morto. E por quê? Os bandidos, sabendo que a polícia não está trabalhando, eles se sentem à vontade para praticar os crimes. E dessa vez, infelizmente, foi contra um policial. E nesse caso aí, parabéns, a Polícia Civil, mês de greve, no mesmo dia já começou a prender os caras e tudo mais. Essa eficiência a gente esperava que acontecesse com todo o crime. Só que prenderam o irmão do cara, aí o cara se entregou no Ministério Público para preservar. Mas chegou lá, entendeu? A ação da Polícia Civil tinha que ser, não é só com um colega de corporação, não. Com todo caso tinha que ser assim. Marcelo, tem um tema aqui que a gente vai até falar sobre isso, é uma reclamação aqui de um telespectador e que vai também fazer com que a gente faça uma reflexão mais profunda, né? O Helder, do setor dos funcionários, tem acompanhado o programa, gostaria de fazer uma reclamação contra a MT. O trânsito na Avenida Independência, em frente às lojas de acessórios de carros, é péssimo. Os lojistas fazem manutenção nos carros, nas calçadas, e o pedestre tem que andar na rua. Então, a gente já falou sobre isso, só mais 3 minutinhos, né? Porque ontem, aí vem aquela questão mais profunda, né? Parece que o fogo amigo está agindo dentro da prefeitura, porque ontem foi feita uma matéria no Jornal Popular, dados divulgados pela CMT, fala dos pontos de gargalo no trânsito de Goiânia. E fala que esses gargalos são provocados pelas obras que a prefeitura está fazendo. Inclusive cita ali o cruzamento da 115, onde está sendo feito o viaduto, essas coisas, e esqueceu de citar, né, que o que a prefeitura está fazendo com o túnel, com os viadutos, e também de citar que muitos gargalos são provocados por obras do governo do estado que estão sendo feitas aqui em Goiânia. Então, é o fogo amigo, né? Não sei se foi o Helder ou outra pessoa que ligou na rádio também reclamando disso. E a SMT se dispôs a fazer uma operação, tipo, nos próximos dias para resolver o problema. Ao que parece, não fez ainda. E aí, esse exemplo do Helder mostra que não é só a obra da CEMOB, de outros organismos, não. Sábado eu fui a Campinas, a querida Campininha das Flores, doutor André, e fiquei impressionado. O motorista, antes de ser motorista, ele é um pedestre, não é? Porque quando ele larga a máquina que ele está pilotando, né?
ele passa a ser um cidadão comum, vai usar a rua, a calçada, não é isso? Exatamente. Incrível o tanto de motorista mal educado naquelas ruazinhas de Campinas ali, onde a disputa de espaço é grande, parado em cima de faixa de pedestre. O pedestre que quer atravessar na faixa não tem jeito porque tem carro. Exato. Parado. Isso, aí adivinha quantos agentes da SMT eu vi? Nenhum. Rodei aquela Campininha inteira no sábado. Isso depende de obra? Não. E nós acabar com esse problema aí que o Helder levantou, depende de obra? Não, só fiscalização. Então a Para coisa isso não é foi criada uma secretaria de fiscalização específica para isso. E mais ainda, quando a gente vê aquele trânsito em Campinas, daquele jeito tumultuado, Sim. Por que acontece aquilo lá? Porque os lojistas... Tem obra ali em Campinas? Não. Não tem. Então, ali o que falta, acima de tudo, primeiro, estudo para resolver, aí é responsabilidade do órgão de trânsito, e ação para resolver, coisa que não tem nem rastro. E a SMT, ela começou nessa semana agora uma operação para retirar os carros que poderiam criar dengue, né? O criadouro de dengue. Só para a gente ir para o intervalo, depois vamos falar sobre esse assunto. Vocês acham que com essas adesões de várias áreas de segurança pública ligadas diretamente à Polícia Civil, pode incentivar a PM com eles? Não, porque a PM, por lei, ela não pode fazer greve. Ela, no máximo, pode fazer um aquartelamento, porque na hierarquia da Polícia Militar, ela já proíbe a questão da greve. Os policiais podem se aquartelar, mas se eles forem às ruas, né, aí vão responder por inquéritos, aí a legislação já é outra completamente diferente, né, Marcelo? Exato. E a condução do movimento dentro da Polícia Militar é diferente da Polícia Civil. Sim. Esse trabalho de bastidor, de negociação, sempre a Polícia Militar foi mais forte em fazer isso e de forma mais unificada do que na Polícia Civil. Até mesmo porque a Polícia Civil tem vários sindicatos, né? Só de policiais são 2. Aí cada categoria, os papilocopistas, os escrivães, os legistas, cada um tem uma associação, forma um grupo dentro do grupo maior. A Polícia Militar não, você tem as entidades que normalmente negociam todas juntas. Ok. E tem uma pergunta aqui, fala, por que o governador só negocia com o delegado? Um governo elitista, os delegados ficaram de greve poucos dias e conseguiram o aumento. O que acham? Já havia há muito tempo um processo de negociação, né? E aí esse processo já estava acertado. Quando houve a greve dos delegados, estava praticamente tudo definido. E outra coisa, tem essa questão da divisão. Além da categoria dos agentes e das demais categorias ser um número muito maior, existe ainda esse problema da interlocução. Exato. O governo também não sabe com quem conversa, com quem negocia, porque isso acontece muito quando você tem essas várias entidades. Você fecha uma negociação, no dia seguinte aparece em 5 dizendo não, essa entidade não me representa. Aí você zera e começa tudo de novo. É o mesmo problema que a presidente Dilma está encontrando em Brasília, porque o STF quer aumento, mas se ela der aumento para o STF, é um aumento em cascata, ou seja, todo o judiciário também vai pleitear. Essa aí a Dilma não precisa nem espernear não, que ela só vai ter que... Isso aí quem vai morrer no Congresso, o Congresso vai dar esse aumento com certeza. Esse é o mais fácil de negociar. Exato. A gente vai para um breve intervalo comercial. Aí só registrar aqui, né, a insistência, deixa eu procurar aqui, a insistência de uma pessoa que ela fala que nós não temos autoridade para discutir esse assunto. Nunca queremos ter, muito pelo contrário, se fôssemos autoridades dessa área, estaríamos lá e não aqui, né? Nós somos pessoas que... Nós somos palpiteiros. Não, palpiteiros não. Palpiteiros. Nós somos bem qualificados, mas palpiteiros. Nós somos o funil, porque tudo que acontece em função de algumas ações acabam desaguando aqui, né? Porque fatos que acontecem, por exemplo, que muita gente, o caso do policial que foi morto, por que houve essa comoção toda? Porque a imprensa foi. Agora, quanto cidadão comum
morre, ninguém vai lá e não fala nada. Então, assim, nós não temos autoridade, mas somos cidadãos e, na condição de cidadãos, podemos expressar a nossa opinião da mesma forma que a pessoa também pode. É um programa democrático e justamente para isso, para a gente criar esse mecanismo, né, de pensar. É o mais importante. Aí, a partir da informação, você tem a sua opinião. Vamos para o intervalo, depois do intervalo, outros assuntos, né? Para quem falava que a gente estava falando só contra o PT, uma pesquisa divulgada na quinta-feira pela CNT mostra que a presidente Dilma seria eleita se as eleições fossem hoje, até no primeiro turno. A gente fala sobre isso depois do intervalo, instante só. De volta com o Jornal Argumento aqui pela TV Capital Canal 32, também pela NET Canal 21, né? E foi publicada na última quinta-feira uma pesquisa encomendada pela CNT, e essa pesquisa dá ampla vantagem à presidente Dilma. Ela seria eleita, se as eleições fossem hoje, né, já no primeiro turno. E a pesquisa também, viu, Marcelo, como a gente, naquela pesquisa que foi feita de forma equivocada pelo Instituto, acho que o Ibope, alguma coisa assim, que colocava os mesmos candidatos, dessa vez agora a CNT nos ouviu e aí tirou, por exemplo, na pesquisa anterior, colocava Eduardo Campos e Marina na mesma disputa, colocava Aécio Neves e José Serra também na mesma pesquisa. Essa já pesquisa já da CNT, ela já teve esse cuidado, então ela fez uma projeção com Marina, depois uma projeção com o Eduardo Campos, né? E aí a reclamação que pode ter, o problema que pode ter, é a revelação da fragilidade dos partidos que nós temos mesmos. Nós temos essas três candidaturas, a do PT, que é com Dilma, do PSDB com Aécio, a do PSB, que deve ser de Eduardo Campos, são as três candidaturas estruturadas, aquelas que vão correr o Brasil, vão estar discutindo os assuntos. Aí tem gente que pode reclamar ainda, por que não está aí o povo do PSOL, não está no fulano, cicrano, beltrano? Outros. É porque os outros não se posicionaram. Não se posicionaram. E infelizmente, nós temos hoje 30 e tantos partidos, parecem 32 partidos políticos, e a maior parte desses partidos políticos não quer lançar candidato a presidente da República. É um contrassenso. Ninguém quer chegar à presidência. É um problema do PMDB, né? Que é o maior partido, ainda é o maior partido do Brasil, mas não tem um candidato à presidência da República. Vamos ver aí o resultado da pesquisa que foi publicado, se as eleições, esse aí, no primeiro turno, né? Se as eleições fossem hoje, a presidente Dilma já seria reeleita no primeiro turno com 43. Nesse cenário, né, Marina Silva concorre, sem Marina, né? Nesse processo aí está Dilma, Aécio e Eduardo Campos. A presidente Dilma seria reeleita no primeiro turno com 43,5%, Aécio teria 19,3%, Eduardo Campos teria 9,5%, branco e nulo 20%, não sabe 7,8%. Agora, já no outro cenário, tira-se Eduardo Campos e coloca-se Marina Silva. A presidente também teria aí a grande maioria, né, e seria eleita no primeiro turno com 40,6% dos votos. O que muda aí é que Marina teria mais votos do que o Aécio Neves. Ela teria 22,6% e Aécio Neves teria 16,5%. Brancos e nulos somam 14,9% e não sabe ou não responderam, tem aí o total de 5,4%. E foi feito também uma projeção de um segundo turno, né? Se houvesse o segundo turno, a presidente Dilma também ganharia as eleições, porque ela, concorrendo com Marina Silva no segundo turno, ela teria 45,3% dos votos e Marina teria 29,1%. Já projetando o cenário de Dilma com Aécio, né? Aí a presidente Dilma já tem uma folga maior, 46,6%, e Aécio teria 24,2%. Com Eduardo Campos, então a presidente Dilma já dispara. Ela teria 49,2%, 17,5%, isso no segundo turno, né? Não é no primeiro turno, não. E o cenário D,
Aí tirou-se ali a presidente Dilma e colocou-se a Marina no lugar dela. Marina teria mais votos que Aécio Neves. Marina teria 38 e Aécio 24 pontos. Já Aécio e Eduardo Campos, né, aí fica, o Aécio tem 30,7 e Eduardo Campos 16,1. Durante a semana, Marcelo, nós já falamos sobre isso, né? A presidente Dilma, ela já está num nível de crescimento máximo, né? O potencial dela de crescimento é de 0,65, ou seja, pessoas que não conhecem ou nunca ouviram falar da presidente Dilma. E Eduardo Campos, nesse processo, ele tem mais de 19% de pessoas que nunca ouviram falar ou não conhecem Eduardo Campos. Aí você fez uma análise sobre o potencial de crescimento de candidatura. Exatamente. Por enquanto, o que as pesquisas mostram é justamente isso, medem o conhecimento, a popularidade que cada um dos nomes apresentados tem hoje diante da população. Com um detalhe, pela força do governo, pelo quadro apresentado, pelo desenho até agora, mesmo com esse potencial pequeno de crescimento, Dilma Rousseff continua a favoritaça a reeleição, seja no primeiro, no segundo turno, até porque não existe um discurso consistente de oposição mesmo. Não existe oposição. Não existe, discurso de oposição para a campanha e tudo mais. A gente vai para um debate meio histérico, nesse nível aí que o Lula está lançando, atacando a Dilma fora do debate, o Lula atacando o Aécio, atacando Eduardo Campos, atacando Marina Silva, plantando argumentos desde já. O problema nessa história toda é se isso vai surtir efeito durante a campanha. Aí tem um fator determinante, né? Que é a questão da política econômica, que as coisas não andam bem, tanto é que a gente já falou isso aqui, Guido Mantega não está nada satisfeito, a inflação, pelo que já está sendo projetado, ela volta a 2 dígitos, tem o gatilho do reajuste dos combustíveis, então é um cenário ainda indefinido, né? Podemos ter muitas mudanças nesse momento, nesse processo todo. Agora que o Lula tem uma capacidade invejável de dirimir ou até amenizar os problemas, isso aí é fato, né? Quando veio aquela onda dos Estados Unidos, da Europa, ele disse que era marolinha, e assim, apesar das dificuldades... E vamos que vamos, né? É uma marolinha, vamos que vamos. Exatamente, ele tem essa capacidade de entusiasmar, fazer com que as pessoas acreditem e lutem. Então, o Lula ele tem um papel fundamental nesse processo aí da Dilma. E aí o que vale muito no candidato é a credibilidade, que ele cultiva, ele vai cativando o eleitor muito por isso. O problema e eu acho que o PT não tem outra alternativa a não ser usar e abusar da presença do eterno presidente, né, desde agora e na campanha principalmente, é você começar a anular a figura da Dilma enquanto liderança política. Ela é o alvo, né? Não, se deixar para o Lula ficar falando e fazendo as coisas por conta própria, você esvazia a Dilma enquanto liderança. Exatamente. Mas você acaba levando o debate para um outro campo, né? E a Dilma mesmo, no debate político, ela se sai bem, não há por que ficar esvaziando. Vai ter um momento que, e acho que o PT está preservando a Dilma para o embate eleitoral, ela se sai bem, ela tem argumentos. A prova maior disso foi aquela questão, aquela CPI, aquela comissão que ela foi depor lá, em relação sobre a questão do apagão, quando ela era secretária de Minas e Energia. Quando o apagão, o negócio da prisão dela, né? Exato, que ela saiu muito bem, então não há por que temer. A Dilma pode não ser a Brastemp em termos de, principalmente, liderança política que todos esperavam dela, mas ela é bem preparada. Agora, Marcelo, a gente entrando já nesse assunto, antes do intervalo a gente falava sobre essa questão da relação do PT com o PMDB, pelo menos aqui em Goiânia, né, a gente falava sobre essa questão do fogo amigo, quando a SMT fez aquele relatório, disse que a MOB era
culpada pelos grandes gargalos, os maiores gargalos, não falou sobre as obras que a AMOB fez, ou seja, não deu nenhum destaque positivo para a Prefeitura. E o mais estranho é que não foi pedido nenhum relatório, não foi pesquisa, foram dados divulgados pela própria SMT, que a gente sabe que é petista, e a AMOB ela é dirigida por um PMDBista. Isso aí pode influenciar de que forma nessa condução do prefeito Paulo Garcia? Isso aí causa mais problema no bastidor do que para o público externo mesmo. Quando a gente existem alguns cuidados, eu não vejo nenhuma condição de PT e PMDB estarem separados no projeto político de 2014. O que o PMDB fala que os partidos são irmãos siameses, eu analiso fora aí dessa figura poética, política e tudo mais, na condição de analista, eu acho que o PT e o PMDB são hoje refém um do outro aqui no meio político em Goiás. São totalmente dependentes. Foi a forma como a aliança nas principais cidades, foi a forma como PT e PMDB arrumaram para ampliar o seu poderio de fogo. E não está errado, não. Mas eles são reféns, não tem como separar. Aí, o que PT e PMDB vão ter que fazer, isso é um exercício eterno, era um exercício que o próprio PMDB, quando mandava e desmandava em Goiás, tinha que fazer internamente. Agora, PT e PMDB tem que fazer, se acostumar a conviver com essas diferenças e um puxar a orelha do outro de vez em quando para ir acertando esses excessos. O eterno governador, o eterno prefeito Iris Rezende soltou uma nesse final de semana, um torpedo na testa, direcionado a Marconi Perillo. A mensagem é mais ou menos assim: vocês têm que largar o governo porque vocês não deram conta. Ora, a situação hoje, em termos de gestão do Estado, ela é hoje mais confortável do que a da Prefeitura de Goiânia. Exato. Que foi comandado pelo Iris até bem pouco tempo atrás e está entregue por desejo, primeiro do Iris, depois da população, a Paulo Garcia. E aí uma cidade hoje, só em termos de gestão, obras inacabadas hoje, é um empate técnico entre governo e prefeitura, e as mais recentes, as paradas mais recentes, são da prefeitura. Goiânia está chegando a um ponto, por exemplo, existe um dado aí de gestão, um dado da vida da cidade, que Goiânia não devia estar discutindo, porque as grandes cidades não discutem mais, que é a questão de coleta de lixo. Isso é uma coisa resolvida, seja através da privatização, da terceirização de serviços, da contratação de empresas para fazer essa coleta, o serviço de limpeza, ou seja, para o serviço próprio da prefeitura. Esse ano, especialmente esse ano, a Comurg não está dando conta de recolher o lixo em Goiânia. Isso é constatação. Existe reclamação na cidade inteira. Quem é que não está dando conta de quê? Você entendeu? Tem E antes que se aproveite, tem problema grave no governo do Estado. A gente tem falado aqui, a área de segurança é a mais sensível, é a mais exposta. O governo do Estado não está dando conta da área de segurança. É o principal problema que vai entrar, sim, em debate na campanha eleitoral do ano que vem, porque o Estado não está dando conta da área de segurança. E da área de educação também, né? Porque depois que já faz quanto tempo que Thiago Peixoto não aparece, a gente não vê ações do governo na área de educação. Isso vai ser cobrado, né? Porque o grande, pelo menos o mote, né? Ou seja, o projeto de Marconi, já que ele já havia se consolidado nessa questão social, esse governo dele seria voltado para a educação. E perante os professores aí, há uma situação mal conduzida pelo secretário. Quando foi feita aquela discussão, foi resolvido o problema do plano de cargos e salários, uma série de gratificações que ao longo dos anos foram concedidas em função de movimentos grefistas e tudo mais, foram todas condensados titularidade. Não, na titularidade é outra coisa, é aí que tá o trem.
eles foram condensados num novo modelo de remuneração que incluiu a titularidade. Exato. Só que a titularidade sempre foi um diferencial, questão de honra para a categoria. O que é a titularidade? Quem faz uma pós-graduação, quem faz um curso de especialização, um doutorado, mestrado, ele tem que receber mais. Isso é ponto de honra, é a lógica da vida acadêmica. E o secretário, na época, não quis enfrentar essa discussão. Então, por falta de conceder essa titularidade para um grupo de 450, 500 professores, ele criou caso com toda a categoria, sendo que todos foram agraciados com aumentos na discussão do plano. E ele não pôde nem tirar proveito disso, porque fez um cavalo de batalha com a titularidade. E até mesmo nessa questão de funcionalismo, né, o governador Marconi Perillo, que sempre teve uma simpatia muito grande pela forma como ele concedeu aumentos, recentemente agora ele dividiu o aumento do funcionalismo em 3 vezes, né? Então, ou seja, mais ou menos um universo de 180 mil funcionários. Coisa que já tinha sido feita ano passado. Exatamente. Então, assim, as dificuldades, elas existem em todos os lados. Não é fácil administrar uma cidade, não é fácil administrar um estado, justamente porque nós estamos tendo um problema que no começo do programa nós falamos, né? As receitas estão caindo e as despesas estão crescendo. E aí a conta não fecha, né, Marcela? Aí não tem como você fechar as contas diante de uma situação igual a essa, né? Agora, o que a gente espera é justamente que haja aí por parte do governo bom senso, também da prefeitura, e que, Marcelo, dá para a gente pensar aí numa terceira via, ou você acha que, diante dos fatos que estão acontecendo, vamos polarizar mais uma vez? E Iris Rezende anunciou, né, como você disse essa semana, que candidatura mesmo só vamos conversar em maio. O Iris Rezende só quer conversar no ano que vem porque já está definida, ele é o candidato. Ele está agindo como candidato. E o problema que vem sendo revelado na terceira via é que tem mais incerteza do que certeza em relação a Vanderlan Cardoso, que disputava o espaço com Ronaldo Caiado. A partir do momento que Caiado foi destratado por Marina Silva, Caiado abandonou a tal da terceira via e o Vanderlan perdeu o principal apoio que ele tinha, certo? E o PDT balangando, o PSC vai ter candidato à presidência, pode ter candidato à presidência da República, deve ser um pastor no setor evangélico, e aí vai ser uma candidatura conservadora, com perfil conservador. Aí o PSC muito provavelmente não vai poder estar no palanque em 2 palanques aqui em Goiás, né? Vai ter que fazer uma outra coisa. E existe uma inquietação muito grande, porque não há uma chapa consistente de deputados, de candidatos a deputados ligados a Vanderlan. Exatamente. Certo? A base de sustentação é fundamental. Exato, porque um dos pontos, para quem não está acostumado, para quem acompanha a vida só pelas redes sociais, pela internet, um dos pontos principais que hoje passa, inclusive, pela internet, é que você precisa ter os apaixonados. Em toda campanha é assim. Você precisa ter aquelas pessoas nas bases, nos municípios, falando bem do candidato a governador, do candidato a presidente, no caso das eleições do ano que vem. E isso, quem faz esse rodopio, quem é fundamental, é o candidato a deputado da coligação. Marcelo, rapidamente aqui, tem algumas participações. A Dilma seria eleita no primeiro turno, e em Goiás, como seria o resultado? Tendo em vista que o atual governo foi eleito com algo em torno de 100 mil votos, tendo os funcionários públicos como os cabos eleitorais, e hoje a situação é o contrário. Eu acabei de falar sobre isso, né? Não são 100 mil, são 180 mil funcionários que... Mais seus familiares. Mais seus familiares, então, ou seja, um universo muito maior, então o governador vai ter muita dificuldade aí para obter os mesmos votos, a menos que a próxima eleição ele dê um aumento, aí as coisas acabam continuando. Mas é bom ressaltar que o que as pesquisas revelam, primeiro, é que a situação do governador não é tão crítica quanto já foi. Sim. E segundo,
que os levantamentos mostram que ele está à frente no momento atual. Exato. É definitivo? Não, não é. Em Goiás, a eleição estadual é diferente da eleição federal. Sim. Aqui existe um grupo consistente, que é justamente essa união do PT e do PMDB, que volta e meia tem uns arroubos de oposição aí, tem ações de oposição e isso complica a vida do governador. Ele tem um problema de imagem que está sendo administrado, várias ações vêm sendo feitas para recuperar, mas existe uma resistência grande a ele no estado. Mas ele acabou ganhando de graça o DEM, né, já que a Marina expulsou, e alguns outros partidos também, né, que o próprio PPS, que a Marina chamou de aluguel, o partido de aluguel, e o PTB, né, assim, alguns partidos vão apoiar Marconi aqui em Goiânia e vão apoiar Dilma no Brasil. E outra coisa, a falta de definição do nome do PMDB e do PT, desse bloco para a candidatura, prejudica a formação dessas alianças. Exato. O problema é que o PSDB tem o Marconi para apresentar, o PSB tem a terceira via, tem o Vanderlan, e o PMDB e o PT não tem ninguém para apresentar. Tem Íris, se falar nisso... Não, mas ninguém assume, o Íris não assume, isso aí tudo indica que é ele está criando todas as condições para ser ele, certo? Está dando todos os sinais de que é ele, mas ninguém pode falar o Íris é candidato, que ele mesmo autoriza. E nós falamos aqui durante a semana, né, que tanto o PSDB como também o PT tem o seu plano B, né? Afinal de contas, o presidente da OAB, Henrique Tiburcio, filiou-se ao PSDB e também o diretor da UEG, da UFG, o Edvardes, filiou-se ao PT, então já aí. Agora, boa noite, André e Marcelo, bom programa, temas interessantes e importantes. Abraço do vereador Clécio Alves, muita saudade, vereador. Não está sendo nada fácil a vida do vereador, né? O presidente da Câmara tendo que encarar tudo e tem uma virtude, né? Acho que é importante isso, de falar o que sente, o que acha e fazendo uma referência a Shakespeare, né? Fala que heróis são aquelas pessoas que assumem os riscos, fazem as coisas sabendo das consequências que vai enfrentar. E o Clécio tem sido o líder do governo, tem defendido o governo, tem sido ali o ponto de apoio e de equilíbrio na Câmara Municipal diante da situação toda, né? Então, e está nos devendo uma visita também, viu, presidente? Uma entrevista aqui, um abraço, tá? O Zé do Boia. Por que Goiânia não tem agente de trânsito fixo no bairro como Campinas? Teve um problema essa semana que um agente... Ele foi vítima de uma ação... Semana anterior, né? Exato, de uma ação violenta, ou seja, desrespeito total às autoridades. Então, não é fácil também mas foi um localizado, foi uma ação à noite e tudo mais, Sim. Mas essa em Campinas, que eu até citei aqui, é durante o dia, Mas não existe número suficiente, já foi dito isso, né? Sim, mas além de não ter os agentes, a gente não vê nenhuma ação efetiva, uma campanha, qualquer coisa. Isso acontece, o que eu falei aqui, o cara põe o carro em cima da faixa, é porque ninguém fala para ele que não pode. Exatamente. Mas não precisava, não precisaria. Mas essas coisas, o cara recebe uma educação de trânsito quando tira a carteira e depois... Não, e o mais importante é o seguinte, as leis, elas são criadas e elas têm que ser fiscalizadas, né? Não adianta apenas você criar uma lei e não cobrar. Então, há necessidade de que as leis que existem hoje de trânsito em Goiânia, elas existem, mas tem que haver cobrança por parte do poder público, porque se a pessoa estaciona num local proibido, na calçada, em qualquer lugar, se ela volta, não tem multa, não tem nada, a tendência natural é dela adquirir o hábito. E quando ela é multada, acha ruim. Eu estaciono todo dia, nunca deu problema, hoje você está aqui fazendo o quê? Né? Então, é uma situação meio complicada. O grande problema hoje do governo, não só municipal, estadual e federal, não é criar leis, é fazer com que as leis elas sejam cumpridas com a fiscalização. Esse é o grande problema, né? Exato. Até mesmo porque as leis elas são criadas para os infratores e os infratores têm que ser fiscalizados, né, Marcelo? E sobre essa questão, para finalizar, né, o debate hoje da oposição é sobre essa questão aí da privatização das rodovias em Goiás.
nós estamos tão atrasados, né, que o governo federal já privatizou, já está funcionando, já tudo, e nós estamos debatendo ainda sobre essa questão se deve ou não ser privatizado. A experiência já tem mostrado que naqueles lugares onde existe a privatização, as estradas são seguras, existe um conforto do motorista, e nós estamos aqui em Goiás ainda debatendo essa questão, Marcelo. O que está acontecendo aí primeiro, essa privatização de rodovia é um atestado de incompetência do Estado enquanto poder. Isso acontece. É Estado, Federação. Né? Seja ele governo estadual, governos estaduais, municipal, tudo mais. Quando o Estado pega um serviço que é de natureza estritamente pública e entrega para iniciativa privada, ele está dizendo que, olha, eu não dou conta de fazer melhor. Então, eu estou entregando para a iniciativa privada que eu não dei conta. Então, desse ponto do aspecto de gestão, é lamentável. Aí o cidadão vai perguntar, e por que o Estado entrega? Voltamos ao exemplo dos hospitais. Sim. O que é melhor para os hospitais? Você entregar para a administração das organizações sociais, que são organizações formadas da sociedade, onde você não vai ter que fazer licitação, você não vai ter que fazer contratação de pessoal, você não vai ter que administrar folha de pagamento, você não vai administrar uma série de coisas. E os hospitais vão funcionar como estão funcionando, melhor do que com o setor público, ou você vai dar murro em ponta de faca, tentando, correndo risco, sofrer com licitação, com greve, parará. Essa é uma opção que o Estado fez. E a rodovia vai para o mesmo caminho. E a presidente Dilma, a gente já falou isso aqui, que ela já criou mais de 38 agências, justamente porque quando você cria uma secretaria, você engessa. Para comprar uma caixa de fósforo, você tem que fazer licitação. E aí o presidente da Câmara que está nos assistindo agora, né, nós falamos sobre isso, porque o vereador Djalma Araújo, ele não foi contra quando compraram os notebooks. Agora ele é contra para comprar os tablets. Aí o presidente fez uma reunião e disse, se todos os vereadores estiverem de acordo, vamos comprar. Se nenhum tiver, não vamos comprar. Então, ou seja, justamente pela burocracia, a questão de licitação, dessas coisas todas, que engessa o poder público. Já falamos aqui sobre o secretário de Saúde. Ele tinha verba para comprar produtos de limpeza, mas não tinha verba para comprar remédio. E aí teve que fazer a opção. Comprou remédio e está respondendo a um processo. Agora, o mais importante, independente do modelo que for adotado, primeiro, o Estado, ao que parece, já tomou a decisão de fazer a terceirização das estradas. Primeiro, fiscalizar bem quem for contratado, e isso é um desafio, porque historicamente nós não temos esse tipo de trabalho. E segundo, eu imagino que tenha que haver aí, principalmente agora que o Estado está investindo na recuperação de estradas, quem assumir também tem que se comprometer com um programa de investimento na estrutura dessa malha. Ok. Marcelo, terminou o nosso tempo. Algum assunto que você queira citar rapidamente, num minutinho? Eu acho que eu continuo com essa preocupação em torno da segurança. A segurança enquanto instrumento de cidadania, não instrumento de repressão nem nada, mas que é uma área que precisa ser cuidada para que as pessoas possam sair de casa com tranquilidade e ter a certeza de que vão retornar para casa, sendo que ninguém tenha invadido sua casa e que não tenha acontecido nada no trajeto de ida e de volta. Quando a criminalidade chega em espaços públicos de grande movimentação, como aconteceu nesse final de semana no shopping centers, é profundamente lamentável. É sinal que a nossa sociedade está fracassando, primeiro, na educação que dá aos cidadãos do futuro e, segundo, na repressão aos atos que não são bem vistos, não são queridos, não são bem-vindos numa convivência em sociedade. E o meu destaque final, ainda insisto, né? Precisamos urgentemente rever essa questão da maioridade penal. Aí muita gente fala assim, mas vamos punir os adolescentes? Não, nós simplesmente vamos fazer com que aquelas pessoas que já têm idade para responder pelos seus atos, elas não sejam tão, digamos assim, contemplada com os direitos que o cidadão não tem. Um exemplo foi o que aconteceu ontem, o que tem acontecido por todo o Brasil, né? Pessoas com índoles ruim
se escondem atrás da menoridade e aí começam a praticar essa violência também. Porém, isso só vai mudar se houver por parte do Congresso Nacional uma vontade política, algo que ninguém quer, porque é um tema muito complexo, muito complicado, envolve muita coisa e ninguém tem coragem de fazer nada e a gente fica refém dessa situação aqui. Marcelo, obrigado. Só mais o tema é tão complexo, mas tão complexo. Nesse final de semana eu estava assistindo um especialista num canal de televisão dizendo o seguinte: o maior absurdo no Brasil nessa área de segurança é ver crimes sendo comandados de dentro dos presídios. Sim. Se o cara está no presídio, não é para ter contato com a sociedade, especialmente com organizações criminosas. Esse negócio da segurança tem que começar de um lado, mas tem que ser eficiente. Se for para, por exemplo, fazer os presídios funcionar do jeito que são, do jeito que tem que ser mesmo, isolando quem não pode ter convivência social, seria um bom negócio, seria um bom início. Mas aí vai enfrentar o que São Paulo enfrentou quando começou, né, João? Quando teve a questão do PCC, ele surgiu justamente porque queriam tirar alguns líderes de São Paulo e mandar para o interior. Aqui houve aquela onda toda, né? E hoje, quando falam em privatizar os presídios, tem que negociar primeiro com os presos, né? Porque já são donos, né? Eles já são donos, tem que negociar com eles lá. É lamentável. E agora a gente tem que discutir e enfrentar esse problema, porque do jeito que está, antes tínhamos a sensação de insegurança, hoje temos o medo, com certeza, isso é muito ruim. Marcelo, obrigado pela participação. Logo mais às 8 na Aliança, Rádio Verdade. Um abraço para a Marinha, para o seu Vargas. Para o Lazão. Tem visto o Jonas esse final de semana? Não, o Jonas anda meio sumido. O Agnel, que está em Porto Seguro, vai ouvir a gente pela internet. Então, para a comunidade toda. Ok. A todos vocês, nosso muito obrigado. Fiquem todos com Deus e até amanhã.